Olá, pessoal! Vocês já perceberam que aqui não está o Pedro Estigarribia. Hoje, comandando essa mesa, estou eu, Esteline Nascimento. E Alice Neri. Gente, estamos aqui para mais um Leste Conexão! É isso aí! Que alegria estar nessa mesa com essas profissionais incríveis, podendo falar um pouco mais sobre o empreendedorismo. Gente, de vez em quando vai travar mesmo, mas vamos seguir porque é assim que acontece. É culpa do café. A gente culpa o café. Eu vou me apresentar e cada uma vai se apresentar aqui. Como eu já disse, eu sou Esteline Nascimento, trabalho na área de saúde capilar, sou tricologista, terapeuta capilar integrativa. Hoje faço parte da liderança do Comitê da Beleza do Leste Valley, sou colunista da revista Leste Beauty e é uma alegria, de vez em quando, passar por aqui para poder estar comandando ou estar sendo entrevistada em um podcast. Eu sou Alice Neri, também faço parte da liderança do Comitê da Beleza Estética do Leste Valley. Minha formação é fisioterapia. Hoje, o meu carro-chefe é trabalhar com terapia manual. Gosto muito de trazer a questão do toque terapêutico e ofereço resultado imediato já no primeiro atendimento. Olá, meu nome é Mila Barreto, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em linguagem. Eu trabalho principalmente com crianças e adolescentes, mas em toda a área da linguagem. Eu já sou fonoaudióloga clínica, no momento atuo em consultório. Olá, meu nome é Mariana, eu sou confeiteira. O meu ramo de atividade, é principalmente o corporativo. Muito legal. Mila, Mariana, Alice, eu quero começar com aquela pergunta. Ai, pronto, lá vem. Sabe? Eu não sou... difícil. É uma pergunta assim, porque sempre, né? Gostamos de ter uma pergunta no Leste Conexão, sempre temos uma pergunta assim polêmica, mas também falamos um pouco mais da gente, da nossa profissão, como chegamos até aqui. Estamos aqui para esse bate-papo incrível. Mas nós vamos falar da nossa trajetória em meio a essa pergunta. Vou colocar essa pergunta aqui na mesa, hein, gente? Espera aí que eu tenho que pegar, ajudante. Recurso. Entendeu? Porque senão não vai. E a pergunta está aqui. A mulher que se posiciona com firmeza é vista como líder ou como arrogante? Então, vamos deixar essa pergunta aqui na mesa, tá bom? E o que vocês acham aí? Mila, Mariana? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Tanto é vista como líder, mas a questão da arrogância, infelizmente, como a gente sabe, a cultura não está preparada para ver mulheres fortes atuando, liderando, sendo dona do próprio negócio, e isso acaba causando uma estranheza e muitas vezes até uma resistência ao empenho, né, dessa mulher, e as pessoas estão acostumadas a sempre ver a mulher atrelada a algum outro órgão ou a alguma parte da sociedade, não como independente, e ela caminha sozinha, né? Então, eu acho que tem aí os dois pontos. Nós somos vistas muitas vezes como a parte frágil, né? Aquela que foi direcionada para ser cuidada, para ser protegida. Então, às vezes assusta o posicionamento, né? A liderança assusta e causa resistência muitas vezes. Então, eu já ia dar um temperozinho na resposta de vocês, que é essa questão da arrogância, né? De como a mulher é vista. Vocês não acham que talvez seja uma questão da própria mulher, que ela tem essa limitação de realmente se colocar totalmente como autoridade? Totalmente, né? Porque a gente não... Até pelo que a Mariana falou, né? A gente não foi criada para estar nesse lugar. A gente foi criada... A cultura, né? O que a gente tem de história é para a gente ser cuidada, né? Então, a gente foi cuidado pela família, teoricamente, e depois a gente vai estar num casamento, vai ser cuidada pelo marido. Então, quando a mulher se coloca nessa posição de ganho maior, de ir à rua, isso ainda não foi quebrado. Hoje, a gente aceita, né? Então, tem a coisa do... A mulher ajuda o marido a pagar as contas, o marido ajuda a mulher a cuidar dos filhos. Não é visto ainda como um pé de igualdade, né? Os dois estão ali contribuindo e construindo algo juntos. E aí a gente foi criada dessa forma. Então, a gente se coloca muitas vezes com essa dificuldade mental mesmo de evoluir e passar, né, desse limite. E eu acho, falando assim da questão da criação, eu estou aqui... A gente vai conversando, e veio à minha memória que a minha avó, né,
Minha avó, se estivesse viva hoje, ela estaria para completar o ano que vem 90 anos. Eita. Então, assim, minha avó foi criada na roça. E na roça, as meninas, elas novinhas, crianças, né, já trabalhavam. Já iam para o cafezal, já ia para a colheita do café, para a colheita do arroz, ia para a plantação. E quando elas cresciam, elas eram... Ou elas continuavam nessa lida, como dizia, né? Continuava nessa lida de plantação, de colheita, ou elas iam ser donas de casa, mães, e também ainda ajudava na lida. Mas elas não eram vistas como líder. São poucas as mulheres que a gente tem relatos históricos de que foram líder no século passado, nas décadas passadas, né? Então, hoje, esse posicionamento, principalmente por pessoas com mais idade, às vezes é difícil para se ver. E é difícil ser aceito, né? Você falou, minha avó vai fazer 90 anos agora em março, e a história é idêntica. Né? E aí a família fala, né? Ela teve 7 filhos, e eles falam assim, quem administrava o dinheiro era minha avó. Eles tinham gado, tinham um pedaço de terra, vendiam leite, mas sem ela, meu avô não administrava. Só que ela não era protagonista. Ela ficava no bastidor. Então, a gente foi criado para estar no bastidor, né? Até porque, assim, só complementando assim um pouco da ideia, né, dessa questão dessa geração mais antiga, é porque também acho que houve uma falha em documentar certas coisas. Sim. Então, o que era colocado, né, muitas das vezes para nós agora, que é uma geração mais nova, é que talvez tivesse mais homem em certos aspectos do que as mulheres. Mas, na verdade, foi a falta realmente de uma comprovação de que as mulheres eram mais atuantes. Tanto que existem relatos, né, extraoficiais de alguns historiadores e pesquisadores e tal, que eles falam que, assim, certas sociedades era muito matriarcal, né? A mulher tinha uma postura de decisão, de tomar a última... Era a voz de comando, né? Mas que num cenário depois... Né, quando se foram passando o tempo, não era documentado. Então, essa falha também acaba ajudando o papel da mulher ter esse reconhecimento. Né? Construir essa narrativa, né? Exatamente. E, assim, a geração de hoje, mais nova, né, que a gente chama geração Z, né? É uma geração, assim, com uma postura, assim, ao mesmo tempo, de uma liderança muito forte, mas que ainda não tem uma base muito firme. Eles até têm a questão da liderança. Eu vejo pelo posicionamento até a oratória de algumas pessoas de 20, 30 anos, mas a base ainda não está muito bem construída. Não sei se vocês têm essa percepção também. E se não tiver tudo bem, então vamos evoluir, vamos discordar nisso aí. Mariana. Da geração Z. Eu quero ouvir eu super apoio o seu posicionamento. Eu acho que falta, muitas vezes, a base vinda principalmente de casa. Porque as nossas avós, né, a mãe de algumas, não construiu esse império, digamos assim, né? Esse posicionamento de que eu posso ser mais do que dona de casa, eu posso ser mais do que auxiliadora. Perfeito. Então, elas não construíram. E aí, nós, dessa geração, nós muitas vezes olhamos para o nosso passado, para as mães, para as avós, e como né? buscamos essa referência. Temos referência de mulheres fortes, mulheres que conquistaram, mas por trás de uma cortina, por trás de alguém. Então, quando a gente busca essa força emocional em quem ficou um pouquinho atrás, a gente não encontra. Então, a gente precisa reestruturar, digamos assim, essa força que a gente já tem, mas sem um preparo emocional. Muito bom, porque assim, isso que você trouxe agora para a mesa, de buscar a referência, eu sempre fui apaixonada pela minha avó. Pela minha mãe também, mas eu estou falando assim da minha avó por causa da questão da idade, né? E quando eu busquei uma referência de força, eu busquei na minha avó. Apesar dela ter sido criada dentro desse contexto de estar dentro do cafezal, da plantação, um certo momento da vida dela, ela falou assim, eu preciso dar uma virada. Ela era muito nova, 20 e poucos anos, mas ela morava no interior do Espírito Santo. Ela pegou a minha mãe e ela veio para o Rio.
Ela falou assim, eu vou dar um jeito de ter uma vida Usada. melhor. Usada. É usada. Na E ela- época, né? Ela Exatamente. quebrou, né? Ela quebrou esse ciclo. E ela veio para o Rio. Ela trabalhou em casas de família? Sim. Mas ela falava assim, eu vou trabalhar em casa de família. Minha mãe também trabalhou. Mas ela sempre tinha o objetivo de, eu vou conquistar a minha casa. Eu vou comprar as minhas coisas, eu vou fazer o melhor. A minha filha não vai passar por isso, a minha neta não vai passar por isso. Né? Eu estou falando porque ela conversava muito comigo. A minha mãe ainda trabalhou como babá e ela falava assim, eu fui doméstica, mas minha filha foi babá. Então, quer dizer assim, já não passou, Evoluímos. né? Evoluímos. Não passou pelo que eu passei. Depois, minha mãe, depois que casou, se tornou costureira. Minha filha é costureira. Olha o Né? peso, né? É, Então, assim, status, né? minha filha já não trabalha na casa de uma pessoa. Né? Não desmerecendo ninguém, mas assim, trabalho, de maneira da alguma. escala, né? Sim. Aí minha filha agora ela trabalha, ela faz roupas para outras pessoas. Então ela tinha o maior orgulho de falar para as pessoas: minha filha é costureira. Ela falava, minha filha é costureira, essa roupa minha filha que fez, a roupa da minha neta minha filha que faz. Então, ela tinha esse orgulho. E quando eu passei, né, a estudar e depois eu me formei, ela falava assim, minha neta é técnica de enfermagem. Né? Enchia a boca pra falar. Enchia a boca para falar. E aí, depois, quando eu me formei, minha neta é cabeleireira. E aí ela ia cada muito vez, bacana, né? né? Aí quando eu fiz a minha graduação, minha neta tem faculdade. Que eram profissões reconhecidas, né? Não era aquela profissões coisa reconhecidas. artificial. Exatamente. E eu lembro que quando ela faleceu, a única coisa que ela me disse foi: não desista do seu sonho. Que lindo. Olha só. Entendeu? Você falando me recordou, eu sempre falo isso, né, que a minha avó tem uma história parecida. Ela criou 12 filhos sozinha Aham. e ela construiu casas com os próprios braços. Porque Uau! ela dizia assim, os meus filhos vão ter casa. Eu não tenho, mas os meus filhos terão casa. Que lindo. E aí, ela ensinou para os filhos que cada um poderia conquistar as suas casas depois. Mas ela deu base. E eu lembro que quando eu estava na faculdade e aquela dificuldade de mais nova, de fazer escolhas, a minha avó dizia assim, ó, seja o que vai te fazer feliz. Porque a gente, às vezes, vem de uma cultura que você precisa fazer faculdade ou você precisa alcançar um diploma. Exatamente. Não porque você pode, mas porque você precisa provar. E aí, a minha avó trazia pra mim, assim, ó, você pode, mas você não precisa provar. Perfeito. Muito bacana. Então, que isso- lucidez, né? E pra uma senhora Pra que... alguém que veio sem saber assinar o próprio nome, né? Ver a cultura dela. Ela não sabia escrever o próprio nome, construiu tudo com os próprios braços, mas ela tinha pra gente essa clareza de que a gente podia sim conquistar tudo, mas não pra alguém, mas porque a gente podia. Então, assim, a riqueza que ela deixou pra gente foi essa. Vocês podem. Não, isso é uma sabedoria forte. É uma né? firmeza, né? Que a gente está falando da mulher que se posiciona com firmeza, É, né? é. Sua avó se posicionou com firmeza, foi líder dessa família, em nenhum momento ela foi arrogante. Né? Sim. É de emocionar, sim. Eu tô vendo seus olhos, é de emocionar. Me emociono também quando eu falo da minha avó. Me emociona porque é a base, né? E nisso tudo, eu sei que a gente construiu. Todas nós construímos a nossa carreira em tempos diferentes, porque a gente está numa mesa muito legal, porque são idades diferentes, mas todas nós consolidamos a nossa carreira. E sobre essa carreira que eu quero que vocês contem agora. Mila, Mariana, fala um pouquinho da carreira de vocês, como vocês chegaram até aqui, né? Como foi empreender? Altos e baixos, as alegrias, conta aí pra gente. Eu comecei a empreender sem desejar empreender. Uau. Né? Nasceu de uma dor. Eu perdi a minha avó, que era, né, alguém que eu admirava, apreciava, que era Essa minha base. matriarca. Era. E ela sempre foi muito festeira, né? Ela trouxe isso, de conquistar e manter todo mundo pertinho, todo mundo acolhido. E aí, quando eu a perdi, a minha família ficou muito dispersa. E eu ia fazer aniversário, então eu falei, vamos reunir a família, vamos relembrar e cultivar isso que a minha avó gostava, que tivesse entre nós. E assim foi.
Só que eu não queria nada pronto. Eu queria que eles se sentissem únicos, amados, que eles lembrassem de momentos de infância. E aí eu preparei tudo, eu e uma amiga. E aí, pra minha surpresa, essa produção de doces e de bolos foi um sucesso. As pessoas começaram a querer saber quem é que tinha feito, aonde vocês compraram. Mas nós que fizemos. E aí, o empreendedorismo me escolheu. Porque no lugar de doces só para a família, se tornou uma fonte de renda extra, porque eu era CLT na época. E aí começaram as produções, as vendas. Não foi fácil, porque eu cheguei a conciliar 12 horas no CLT com a madrugada de produção de doces. Nossa. Éramos eu e a Thaís, que foi a amiga que me ajudou na produção do doce para a família. E aí nós juntas começamos a produção e a venda. E era muito pesado. Eram 5 dias trabalhando, 8, 12 horas. Porque é braçal, né? É, o CLT, braçal. o teu também era braçal ou não? Era mais... Era administrativo. Administrativo. Mas mentalmente falando... Sim, também. Então, Mas Tem pouco assim, tempo, né, que Nossa. você falou que... Tem quanto tempo? Tem 3 anos de império e apenas 6 meses de integralmente gente, empreendedorismo. não, 3 anos. 2 anos e Império. meio conciliando os dois. 3 anos, Gente. 2 anos e meio conciliando os dois e apenas 6 meses empreendendo 100%. Império. Império, Império gente, adorei. Ela doces, falou 3 anos de Império. E quando a gente escolheu o nome, a gente sabia que a gente queria formar um império não em relação a nome, a vendas somente, mas que o império significava uma família consolidada, o amor, o carinho, tudo aquilo que agrega lindo. ao nosso doce. Então, eu falo muito que o nosso propósito é e sempre será unir, porque veio da união, veio do amor, veio da força, e a Império é isso. Ai, gente, que delícia. Né? Essa Coisa coisa gostosa. afetiva, assim. Eu tô sentindo até o gosto do bolo. Se lembrando dos momentos, assim, de ser todo mundo sentado na mesa, a família toda Cada reunida. receita nossa tem uma história da minha avó, da avó da Thaís, Ai, que a que gente delícia. trouxe pra mesa, estudou, reaprendeu, criou receita, fórmulas, medidas, e hoje elas chegam em casas pra adoçar famílias, realmente. Ai, que delícia, gente. Adorei. Uau, então no Gente. próximo podcast que a gente Você tiver traga. junto, você traga. A gente por vai ter que favor. provar esse império. Esse sério, queremos. Gente, Combinado. vocês não ficaram com vontade de experimentar? Eu fiquei com vontade de experimentar. Combinado. Exatamente. E você, Mila? Então, eu comecei a trabalhar muito novinha, né, com subempregos, né, babá. Não subemprego, né, como a gente falou, né, Sim. não desmerecendo, mas assim, eu tinha 13, 14 anos e fui trabalhar como vendedora e eu sempre soube que eu queria fazer uma faculdade. Na verdade, assim, acho que eu nem sabia o que era fazer uma faculdade, mas eu queria fazer. E eu fui construindo a minha trajetória, fazendo cursos, né? Na época, curso de datilografia. Eu sou uma pessoa sei o que é antiga. isso. Opa. Eu sei o que é isso. E aí, eu lembro do lançamento do curso de informática, né? Eu também. Então, tá. Vamos E aí, entregar agora os vamos, períodos, estamos né? entregando o que nascemos ali na década de Máquina 80. elétrica, qualificação de máquina elétrica. Gente, datilografia, qualificação de máquina elétrica, tantos techzinhos Opa, por vamos minuto. lá. Isso aí, pra passar naquela prova que a professora ficava contando o tempo, né? E era você digitar, né? Hoje a gente fala digitar, é você ter ali a Teclar, datilografar, né? Sem olhar o teclado. Era o texto do lado e você aqui, Aqui, ó. ó, Era olhando. assim, ó. Exatamente. Era assim. Minha mãe fez esse curso, mas aí a gente precisa você falar nem- disso agora. Sua mãe te Poxa, contou, né? Sua mãe te contou. Por favor. Enfim. E aí, eu comecei a trabalhar em loja e quando eu terminei, antes, né, no meu último ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa. Aí eu falei, bom, é a minha porta. E eu saí do emprego. E na época, eu lembro que meu patrão falou assim, você vai largar tudo que você tem? CLT, né? Então, CLT em 1900 e alguma coisa... Guaraná de rolha? Era uma coisa assim, né, excepcional, né, consolidada, 2 anos como balconista. Eu falei, vou. E aí eu fui, fiz o meu curso, meu último ano, que era integral, e comecei a trabalhar com festa, com buffet, como recepcionista, como decorador, o que tivesse. E ali eu já tinha, né, 17 para 18 anos, mas o foco era entrar numa universidade. Aí eu fiz o curso técnico de enfermagem.
estagiei, percebi assim que não era bem aquilo e continuei ali fazendo os cursinhos preparatórios, pré-vestibular comunitário, consegui fazer um pré-vestibular depois bacana e ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu não tinha condições de pagar também, né? Então, assim, ou eu trabalhava para pagar a faculdade ou faria uma faculdade pública, que era o que eu queria naquele momento. E aí eu cursei, né, o fonoaudiologia na UFRJ e foi incrível, assim, o aprender, o crescer. Encontrei bastantes desafios, porque eu vinha de uma história de colégios públicos, né, e de baixa qualidade. Então, assim, para eu alcançar os meus colegas, eu precisava me esforçar mais do que eles, né. Eu costumo falar isso com minhas filhas, né, principalmente com a de 15 anos. Eu falo, olha, vocês têm tudo, né? E eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Eu falo assim com ela, né, porque, assim, não basta ser inteligente, né? Porque a gente vê tantas pessoas inteligentes e usando a inteligência para coisas ruins, para coisas erradas. E quando eu terminei minha faculdade, eu tive um câncer de tireoide. E aí aquilo ali me desestabilizou muito. E eu já tinha propostas de trabalho, mas eu precisei me cuidar naquele período. Passado o tratamento, eu ainda continuei um tempo na faculdade como monitora, né? Eu tinha um bom contato com os professores. Comecei a trabalhar em Botafogo, em consultório de uma das professoras. E veio o primeiro contato, assim, né? Que foi de um lugar que eu estagiei para eu trabalhar. Eu fiz estágio 2 anos no ambulatório São Luís de Gonzaga. E dali eu já quando eu falei, olha, estou liberada, posso voltar. Eu terminei a faculdade em 2008. E em 2009, no início de 2009, eu já ingressei, né, como fonoaudióloga clínica no ambulatório. E de lá para cá, eu trabalhei no Hospital Estadual Alberto Torres, trabalhei em algumas clínicas, trabalhei em hospitais públicos e particulares, fiz um ano no Fernandes Figueira também, trabalhei lá. E quando foi 3 anos atrás, mais ou menos, eu ficava nessa me dividindo, né? Uma hora eu estava numa clínica, no consultório, na outra hora eu estava no hospital, no consultório. E 3 anos atrás, mais ou menos, eu falei, nossa, isso está muito louco e muito cansativo. E eu já tinha um consultório que eu dividia com uma amiga, uma psicóloga, e eu falei, eu quero ficar só no consultório. E não quero mais vínculo, e fui conversando, estruturando isso, né, com alguns amigos. E falei, vou. E parecia assim, que era Deus me levando, né? Porque eu ia para um lado e as coisas sempre me levavam, né? Até 2 anos atrás eu fui no congresso, a mesma professora que eu trabalhei no consultório dela, assim que me formei, ela falou, Mila, que loucura foi essa? Saí indo para os hospitais, mas eu acho que eu precisava para aprender, para me fortalecer, né? E ela falou, você é fonoaudióloga clínica, sempre foi. E a gente não se via desde da faculdade, praticamente. E eu falei, agora eu estou só no meu local. Então, hoje eu gerencio. Depois de um tempo, a minha colega saiu da sociedade, eu fiquei sozinha no consultório. E foi assim, um momento bem instável, né? Foi no início de 2024. Início de 2024. E eu fiquei assim, será que eu vou dar conta? Eu entrego a sala e volto de novo para as clínicas e hospitais. E eu falei, não, eu vou ficar. E graças a Deus, assim, deu tudo certo, né? Como empreendedora, a gente sabe que nem sempre são flores, né? Tem os altos e baixos, tem momentos mais difíceis, mas graças a Deus eu tenho construído uma trajetória muito bacana de vínculo com meus pacientes, de respeito, de evolução verdadeira dos pacientes, né? Não é uma utopia, a gente vê, né, aquela coisa a fono brinca com seu filho, né? Você vai lá na fono para brincar. E é uma brincadeira com propósito e as crianças evoluem. E é muito bacana você receber a mensagem ou o vídeo. Olha, a frase que ele acabou de fazer. Olha a pergunta estruturada. E eles me dão esse retorno sempre. E tem sido muito gratificante. E assim, o legal é que você passou por essas realidades, apesar, né, de você ter essa identificação mais clínica. Mas foi importante você ter passado por essa realidade hospitalar e assim, ter passado até por certos obstáculos e dificuldades até, para justamente você hoje ter esse discernimento e essa maturidade de falar, de reconhecer o que você quer, né, para o seu paciente de resultado. E assim, mesmo que tenha sido uma jornada
cansativa, né? Porque aí você se movimenta. Porque o trabalho da fono, gente, é extremamente físico. E eu fiz fono quando eu era criança, porque eu tenho uma questão na via oral. Super bem. Obrigada. Super bem. A fono que me ajudou, né? Aparelho dental também, mas assim, é extremamente físico, né? A gente acha que é uma brincadeira, né? E a criança tem esse entendimento lúdico que é muito bom e que facilita a terapia, Sim. né? E facilita a interação com o profissional. Mas é um trabalho que cansa. Eu saía com até a questão da musculatura, né? Do rosto, dolorida. Isso. Porque é uma questão simples, por exemplo, de você prender o ar, né? Você fazer o ajuste, né? Do ar entrando e saindo, isso cansa a musculatura. E trazendo, assim, né, para essa questão do cansaço, né? A Esteline me sinalizou aqui, eu vou dar uma colada assim, Sim, isso aí. básica, porque a cabeça aqui fervilha, mas a gente precisa às vezes de uma ajudinha para ficar a coisa mais organizada. Vou trazer outra flechada aqui boa para a gente dar uma desenvolvida, mas saindo desse princípio do cansaço, Sim. tá? Se o empreendedorismo feminino é tão libertador como a gente está falando aqui, né? Como a gente está se posicionando, por que tantas mulheres estão exaustas? A gente vê muitas mulheres, eu vejo no meu ramo, e é genérico, né? A gente percebe muitas pessoas não usando outras pessoas para se inspirar, mas para se comparar. E quando você se compara, você boa. não enxerga seu valor, não chega em lugar nenhum, desiste do seu propósito e fica exausta. Olha aí. Poxa, É isso, né? Mê? Você concorda? Eu concordo muito com o que você falou e eu penso em rota também. Sim. Existe como você falou, né? Uma pressão muito grande de alcançar para provar. E quando eu fui a primeira pessoa da minha família materna a fazer uma universidade. E eu lembro que quando eu concluí, foi aquela coisa, né? A doutora da família. E a gente nem se sente, né? Doutora, né? A gente fisioterapeuta, fono, a gente não se sente doutora. Área de saúde. E até hoje, minhas tias e tal. Então, assim, eu consegui aquilo. E aí, aquele meu sonho hollywoodiano era, vou fazer PhD, né? Um dia. E ao longo da vida, eu fiz a minha pós-graduação em saúde mental e desenvolvimento infantil. Depois fiz uma pós em saúde hospitalar. E sempre eu via, né, de amigos, de pessoas próximas assim, e o mestrado. Eu ficava, poxa, eu quero fazer mestrado porque eu quero fazer doutorado. Então, eu queria passar, né, por todas as fases. E há exatamente 2 anos atrás, eu falei assim, qual é a minha rota? Porque, assim, de repente, para todos, o caminho é lá. E tá tudo bem. Você vai lá, faz seu mestrado, seu doutorado, vai para Harvard. Mas o meu não é aquele caminho. Então, identificar qual é o meu caminho, de não precisar provar, isso para mim fez a diferença. Porque eu andava cansada, exausta. Gente, vamos revelar, né? 45 anos, perimenopausa, uma filha de 6, outra de 15. Então, assim, eu comecei a ver assim, o que eu quero e não o que todos esperam de mim. Né? E aí você começa a ressignificar isso. Não estou ainda com tudo organizado, mas eu estou nesse caminho de estabilidade e tranquilidade. Reconheceu. Eu acho que essa provar. questão da exaustão, né? Já que é uma coisa tão que todo mundo fala, né? Até usa uma palavra. Eu, modéstia à parte, eu tenho um pouco assim de receio de usar em certas situações, mas assim, a pessoa fala tanto de empoderar, né? Mas, assim, essa questão, por que está todo mundo falando nisso? E aí, quando a gente vai ver realmente pessoas que têm uma trajetória, você vê que existe um cansaço físico e mental. E aí você fala assim, cara, mas se é uma coisa muito boa, por que a pessoa está cansada? Exato. Não era para a pessoa estar mais, né? E a falta de direcionamento, a falta de você não saber o que você quer, para onde você vai aceitar qualquer coisa. É uma frase que até tem num livro muito conhecido de um nome que eu gosto muito, Alice, no País das Maravilhas. Tem uma parte no livro que o gato tem uma conversa com a Alice e ela pergunta para ele, eu quero... qual o caminho que eu pego para ir pro castelo e tal? Qual o caminho que eu pego? Aí ele falou assim, mas para onde você quer ir? Ela, não, eu quero saber qual o caminho. Eu vou para a direita ou para a esquerda? Tá, mas para onde você quer ir?
Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que eu te falar aqui, você vai para algum lugar, né? Então, assim, eu creio, assim, eu acredito que a exaustão mais é no aspecto mental. Porque fica nessa questão de autoconhecimento, de autodescoberta. A mulher, ela tem que fazer essa jornada interna. Isso é importante para ela conseguir passar até para o próprio negócio, né? E falando de exaustão, eu lembro que você, Mariana, falou sobre a exaustão de trabalhar 8, 12 horas, né? Para depois você ainda chegar, ainda fazer os doces junto com a Thaís, desenvolver os bolos, catalogar isso tudo, né? Analisar as receitas. E qual foi o momento que você parou e falou assim, se eu quero empreender e se eu quero chegar além, porque você já colocou que tem 6 meses que vocês estão vivendo do império. Né? Então, qual foi o momento que você teve esse salto, que você mudou essa mentalidade de sair do cansaço, entendeu? E entender que o empreendedorismo não é libertador e que você pode viver dele sem esse cansaço, sem essa exaustão. Conta um pouquinho aí. A gente estava nesse momento, né, de exaustão, conciliando tudo, como a gente falou, como eu falei. E chegou um momento que nada fazia sentido. Acordar às 5 da manhã, ir trabalhar, servir 8, 12 horas, a empresa a qual eu trabalhava perdeu o sentido. Ou chegar em casa e ver que eu não jantei com a minha família e que no dia seguinte eu ia acordar às 5 da manhã, servir mais 8 ou 12 horas, não tinha sentido. Então, quando eu olhei para dentro da Mariana e entendi que eu podia, eu falei, eu não preciso mais depender, porque a dependência não era financeira, a dependência era o medo de abandonar. Desejo de segurança, né? A questão de arriscar, o que né? não era bom, mas era estável. E isso que você falou agora é uma chave muito grande. Muitas mulheres vivem a exaustão, começam a empreender com o sonho da liberdade, né? Eu vou ter tempo para isso. Vou ter tempo pro meu marido, vou ter pro meu meu marido, filho. buscar meu filho na escola, de fazer a minha ginástica, de fazer as coisas que eu quero, porque eu vou trabalhar para mim. Eu vou empreender, vou trabalhar para mim. Depois eu vou ter uma equipe e aí eu vou ter mais tempo ainda. Mas até conseguir conciliar, que é o que você está falando, né? E ter essa chave de entender, eu posso viver do meu negócio. Ela fica no ponto da exaustão. E aí vem a questão da pergunta, né? Se dizem que é tão libertador, por que tantas estão cansadas? Foi a chave que você encontrou? Foi. Eu virei a chave quando eu entendi que eu podia, que eu conseguia e que eu não precisava depender do que não era bom, mas aparentemente até era bom. Então, quando a gente entende que, na verdade, no fundo, o que a gente precisa é encontrar o propósito e não desistir dele, porque, um exemplo, virar a chave e sair do CLT foi difícil. Mas, após 6 meses, você vê que o conto de fadas de que empreender não é só subir o degrau, que em alguns momentos significa voltar um degrau, Sim. recalcular a rota e continuar vivendo o seu propósito, você se torna mais forte. Perfeito. Você se torna mais confiante. Muitas desistem, e a gente tem colegas de profissão que quando chegam em um determinado momento em que percebe que não está acontecendo como foi planejado, desiste. Mas, Sim. na verdade, se você sempre desiste quando foge do planejado, você não chega em lugar nenhum. Porque você tinha uma meta. Você traçou uma meta. Eu tracei uma meta, eu tracei um propósito. O meu propósito é servir através do empreendedorismo. E isso tem altos e baixos. Isso tem conquistas e perdas. E não só financeira, mas você se reconstrói. A Mariana de 6 meses atrás não é a Mariana de hoje. Não precisaram ser dados, né? Rotas precisaram ser recalculadas. E a gente precisa estar disposta
também a se permitir mudar. Porque às vezes a gente tem um propósito, mas a gente não quer mudar para viver esse propósito. Construindo uma identidade, né? Exatamente. E isso é mutante, né? Daqui a um ano você vai ser outra. Exatamente. Então podemos dizer que o libertador, ele vem através de um planejamento, através você bota um alvo, pelo menos assim. Eu sei que o alvo sempre muda, porque a gente vai para o próximo degrau, a gente vai para o próximo degrau. Mas podemos dizer que quando a gente coloca um alvo, o primeiro ponto, a primeira porta para se abrir, você traça um planejamento. Se você seguir esse planejamento, eu sei que tem muralhas que se levantam, desafios que se levantam. Eu gosto de trocar a palavra difícil pela palavra desafio, né? Porque, segundo o que eu já escutei de neurocientistas, de psicólogos, de psicanalistas, quando você fala que é difícil, o seu cérebro cria um bloqueio, mas quando você fala que é desafiador, o ser humano, o cérebro tende a querer superar esse desafio. Então, quando você traça uma rota, você traça uma meta para a abertura daquela primeira porta e você vence os desafios, você começa a deixar a exaustão para trás porque você entende que você pode? Seria por aí? Sim, seria o inicial, né? O inicial é o start. Sim. E não ficar uma coisa engessada, que isso também é desafiador das pessoas entenderem, né? Porque a coisa, ela pode ser reajustada. Sim. Conforme for passando, a mentalidade vai mudando, né? Tempos vão mudando, né? Realidades até econômicas vão mudando e a gente tem que se ajustar. Então, E as prioridades, né? Não somos GPS, mas recalculamos pronto, você chegou a rota. numa dor. Né? Essa questão da prioridade. Várias vezes eu converso com a Esteline sobre essa coisa, para a gente tomar um pouco de cuidado do vício que a gente acaba tendo de repetir algumas coisas. Assim, prioridade, ela é uma palavra singular. Ela não pode ser no plural. Ela, assim, pode que eu posso falar prioridades. Pode, mas na prática, quando você entende mesmo o que ela é, o que ela significa, você fala assim, cara, realmente, se eu botar no plural, eu não vou poder... Eu vou ter muitas e não vou conseguir concluir nada, E eu não né? vou ter a qualidade daquilo que eu sempre prezei, né? Que eu sempre quis colocar na minha vida, nos meus trabalhos, nos meus resultados e tal. Então, a gente fica falando assim, as minhas prioridades hoje são meus filhos, são meu trabalho, não sei... Cara, peraí, então tudo bem, a gente pode colocar numa ordem para a coisa ficar um pouco mais organizada. Mas assim, prioridade maior, primeiro, tem que ser você. Né? Você. E essa questão, desculpa, mas deixa eu só concluir aqui. Uma vez eu coloquei isso até quando eu estava fazendo direcionamento, a gente estava fazendo apresentação nas palestras, e eu falei com as meninas o seguinte... Eu gosto muito de usar analogias para a pessoa desenhar, para entender a proposta, às vezes, do que eu quero, do diagnóstico, né? Até da questão do que eu faço, que é na terapia manual. Então, eu preciso desenhar algumas coisas, falar exemplos, as analogias. E uma coisa que eu percebi, né, nessa questão do empreendedorismo, e que eu acho importante, né, nós mulheres termos isso como um fator importante para a gente ser alicerce, né? Esse olhar interno para justamente as outras mulheres falarem assim, cara, é possível as coisas virem a acontecer. Por quê? Porque aquela mulher, ela está segura. Então, eu gosto muito de usar o desenho da história da comissária de bordo, quando ela fala da turbulência do avião. Perfeito. Né? Então, assim, algumas meninas aqui, as mulheres do leste, também já usaram esse tipo de exemplo, porque é um exemplo muito palpável para a pessoa realmente entender. Eu falo sempre. Né, o desenho da coisa. Então, assim, e quando você para refletir sobre, né, a fala da comissária de bordo, na questão, né, do quando o avião estiver em turbulência, que as máscaras de oxigênio elas caem, né, na sua frente, você primeiro tem que colocar a máscara em você, para depois você colocar a máscara da pessoa que está do seu lado. E eu achava, depois quando eu parei para refletir, eu falava, gente, mas por que eu tenho que botar primeiro em mim? Mas a pessoa, né, às vezes é um idoso, às vezes é uma criança e tal. E a comissária de voo, ela me explicou, é o seguinte,
para você ajudar o próximo e o próximo aceitar a sua ajuda ou aceitar a sua opinião, ele tem que ver segurança em você. Então, se você colocar a primeira máscara nele, você vai estar nervosa, porque você quer contornar aquela situação. Quando você bota a máscara em você e você aspira o oxigênio e vai se acalmando, a pessoa vai falar assim, então eu posso agora aceitar, porque eu tô vendo que tá funcionando com ela. Por quê? Por conta do resultado, enfim. Mas eu vi que ela se acalmou. Então, eu vou me acalmar para receber aquela ajuda. Então, eu acho interessante da gente ter esse desenho para, se a gente for traçar, né? Se a gente quiser traçar não só um planejamento, a questão dos objetivos, das metas, a gente ter isso como prioridade, né? A gente se olhar primeiro para justamente depois a gente, né, ajudar, né, auxiliar a colega, né, a próxima mulher. Essa questão da máscara, né, me faz lembrar, porque eu comecei a falar muito isso quando eu amamentava, né? Quando eu amamentei a minha primeira filha e quando eu fui amamentar minha segunda filha, eu falava, gente, eu preciso me alimentar primeiro. É igualzinho a regra da máscara do avião, porque assim, né, muitas mães falam, primeiro eu vou alimentar meu filho. E foi muito engraçado, porque na minha família, todo mundo de interior, né? Ela come primeiro, depois ela dá comida pro filho. Eu falei, sim, eu estou com fome, eu primeiro vou... Até porque ela vai se alimentar de mim. Ela vai se alimentar de mim. E eu preciso estar bem para alimentar. Então, assim, é muito isso mesmo, né? E me fez lembrar lá daquilo que eu falei bem no início, que era minha prioridade, né? Meus planos eram ser mãe e ter uma profissão. E eu sempre busquei uma profissão que me condicionasse a ser mãe. Porque nesse meu caminho, quando eu fui babá de 2 crianças em momentos diferentes, e uma das crianças, os pais eram juízes. E eles não tinham tempo para a filha. E a filha chorava e batia na porta, e eles 2 trancados no quarto, trabalhando, sim, legítimo. Nossa. E a criança pedindo a atenção deles, né? Foi uma troca, né? A babá antiga saiu e eu entrei. E eu pensei, naquele momento ali, eu com 19 anos, eu falei assim, eu não quero que meus filhos sejam criados assim, né? Então, eu só fui ter filho mais de 10 anos depois, mas eu sempre pensei em algo que me desse essa condição, né? E aí, 3 anos atrás, quando eu estava no hospital, e tinha, né, como você mesmo falou, um valor bacana, uma remuneração boa, um plano interessante para ficar, mas eu pensava assim, eu trabalhava de domingo a sexta. Eu só tinha o sábado livre. Então, assim, eu trabalhava 3 dias no hospital e mais 3 dias no consultório. Eu fiquei, cadê, né, o tempo para as minhas filhas, para minha casa? E a gente, quando é mãe... Você, pra né? mim. E quando, tempo pra você. E quando a gente é mãe, né, o nosso tempo vira dos filhos, né? E aí, depois, o que sobra é pra gente. E eu vi assim, não, precisa ser recalculado, né? Exatamente. E você? Não, e a gente falando, a gente percebe, ouvindo cada uma, a gente percebe que cada uma tem um ponto de muita força e cada uma também tem um ponto de fragilidade. Quando a gente ouve uma outra mulher falando da fragilidade dela, a gente também olha e deixa a exaustão de lado. Porque geralmente só se fala da força, da conquista, Perfeito. de onde se chegou ou de onde se pode chegar. Mas poucas mulheres chegam e contam da sua fragilidade, do que foi preciso vencer para chegar onde estão. Então, quando alguém começa numa faculdade, quando alguém é mãe pela primeira vez, quando alguém começa a empreender, a gente olha ao redor, e eu falo agora pela minha experiência, e a gente vê mulheres muito fortes, mulheres que alcançaram um patamar que você deseja ter em algum momento. Mas quando você para e percebe, ou elas te contam, que até chegar onde elas estão, e continuam, mas até chegar onde estão, precisaram sentir dor, né? Vencer a si mesmas, mudar, isso nos fortalece. Então, isso que a gente faz aqui também é importante, né? Sim, contar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente passa, é importante para que outros se fortaleçam. Eu achei muito bacana no dia lá das palestras, né? Porque cada uma foi colocando, né, um ponto, né, na trajetória, e na maioria das vezes a gente empreende pela dor, a gente muda, né, de profissão ou busca novos recursos através de alguns problemas que a gente vai tendo, e é da vida, né? Os problemas não vão acabar. Daqui a 10 anos a gente pode estar lá super bem financeiramente, eu, no caso, com minhas filhas criadas, não precisando mais tanto de mim,
mas eu vou ter outros problemas. E eu vou buscar outras visões, outra prioridade, né? Sim, Porque sim. eu sempre falei assim, quando minha filha fizer 8, 9 anos, ela já vai estar madura, mais independentezinha, e eu entro no mestrado. Aí eu tive a Melissa. Com a Letícia fazendo 9, eu tive a Melissa. Aí eu recalculei a rota. Então, quando ela tiver 8, 9 anos, eu entro no mestrado, faço meu doutorado. E hoje, eu já não vejo mais o mestrado e doutorado como um caminho. Eu vejo outra visão, mas eu tenho outras questões. Então, quando a Melissa já estiver ali andando sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou ser fonoaudióloga, eu vou viajar, eu vou fazer um curso de língua que eu queira, ou fazer um curso de culinária que eu acho maravilhoso, e eu vou continuar, né? Então, assim, eu acho que a nossa visão também, ela se amplia conforme o tempo passa. A gente não vai ficar ali estagnado e o que eu pensava, como você falou, né? A Mariana de 6 meses não é a mesma Mariana de agora, a Mila de 5 anos atrás não é a mesma Mila de agora e não vai ser a mesma Mila daqui a 5 anos, né? A Mila de 5 minutos atrás já não é a mesma Mila. Né? A gente, né? Assim, é uma coisa assim, segundos atrás, já foi. E isso aqui já reconstrói novas conexões. Exatamente. Mentais, né? Exatamente. Então, por isso eu quero saber, quem é a Mariana hoje? Vai lá, Mariana. A Mariana hoje aprendeu a cuidar dela mesma em primeiro lugar. Eu cuidava de todo mundo. Eu tinha tempo para todo mundo, ouvidos para todo mundo, mas eu não tinha tempo para a Mariana, para a saúde da Mariana, para os sonhos da Mariana. Então, hoje a Mariana se prioriza, aprendeu a cuidar dela. Foi a minha maior conquista. Perfeito, uau! Que linda, que linda. Foi a minha maior Arrasou. conquista. É. E aí, consequentemente, a Mariana hoje é mais forte para empreender, mais forte como filha, mais forte na fé, mais forte como amiga. Porque quando a gente se fortalece, a gente fortalece todo o que está ao redor, né? Tudo que está ao redor. Você não pode dar aquilo que você não tem. Exato. Então, hoje, você tem o seu autoconhecimento. E a gente busca sempre, né? Mas você se conhece. Então, como você se vê forte, você sabe que você é forte, então você consegue ajudar o próximo. Como você se cuida, você cuida do Exato. próximo. Isso. Como você se entende, você busca entender o próximo. Exato. E que você nunca se perca de você, tá? E você, Mila? Quem é a Mila? É difícil essa pergunta, né? Profunda. Eu acho que a Mila hoje está em construção da Mila que eu quero ser daqui para frente. Quando eu fiz 45 anos, eu brinquei que eu estava no meu terceiro 15 anos, né? Então, Boa, gostei. porque tem seus primeiros 15 anos ali da infância, e depois você tem ali aquele, né, dos 15 aos 30, que é, né, o glamour, a vida. E aí, com 30, eu tive a minha primeira filha, então eu vivi aí essa maternidade vivo ainda, né? Mas muito intensamente. E hoje eu sou a Mila que eu quero ser para o futuro, com tranquilidade, com mais equilíbrio, sem me atropelar pelos outros, com mais serenidade e calma. Olha que coisa madura, né? E assim, essa coisa da calma e você reconhecer isso, né, com essa tranquilidade, assim, a postura da tua voz. Gente, fono, né? É uma coisa, assim, maravilhosa. Passa, assim, uma paz. Não sei se vocês estão percebendo, vocês estão aí do lado. A paz que você passa na sua fala, Mila. Bom. E, assim, a maturidade mesmo que você passa, sabe? De você falar assim, eu estou em construção, né? Isso que eu acho mais adulto, né? E mais... de ter um reconhecimento sério de que aquela pessoa ela é resiliente, né? Que é uma palavra que muitas pessoas, né, repetem, mas a questão da resiliência ela é muito importante e ter esse reconhecimento é muito bacana. Mila e Mariana, vocês estão de parabéns. Parabéns. O que foi assim... Vou falar do doce, porque você, né? Império, né? Império... Doces e doçuras. Doces e doçuras. Qual seria uma palavra doce que definiria a sua trajetória até aqui? Qual seria o doce que você tem dentro do Império que traduziria a sua trajetória até aqui? E por quê?
Tô emocionada já, entendeu? Eu já tô assim, aqui, ó. Porque assim, gente, nós estávamos aqui antes, né, conversando, e existem várias histórias atrás do Império dos Doces e Doçuras. Existem várias histórias de família, receitas de família, o porquê. E por isso que me levou a te fazer essa pergunta. Qual é o doce que traduz o império que você e a Thaís estão construindo? Porque está em construção, vai estar em construção sempre. Mas qual é o doce que traduz? Qual é a base? Olha, tem duas palavras que Sim. definem a Império e aquilo que a gente está construindo. Eu acredito que a primeira palavra é a confiança. Confiança, primeiramente, naquilo que nós somos, né? Confiança naquilo que nós cremos, que é o que não deixa a gente se perder do que a gente quer construir, do que a gente está construindo. Mas celebração. A gente vende muitos doces para celebrações. Perfeito. Mas a gente aprendeu a celebrar todos os dias. Celebrar um equipamento que chega, celebrar uma receita que dá certo, celebrar o dia que tudo parecia que dava errado e no final você recebe aquele feedback, assim, que... Esquece tudo. Você esquece tudo que deu errado. Hoje, vindo pra cá, eu recebi um áudio de uma cliente falando assim, olha, o produto de vocês fez diferença no meu dia. Uau. Olha. Eu levei o produto pro destino final e ele foi tão elogiado que eu ganhei por causa do produto. Então, assim, o nosso trabalho acrescentou na vida de alguém. Modificando rotas, né? Gente, Perfeito. foi cansativo? Foi. Tem dias que são, né, mais complicados? Tem. Turbulentos. São né? turbulentos. Desafiadores. Tem dias que são É. desafiadores. Tem dia que a gente precisa fazer... Vamos lá. Vamos Mas, no final, o seu propósito se cumpriu. Então, a gente celebra. Aprendeu a celebrar e não reclamar. Perfeito. E qual é o doce que traduziria essa... O brigadeiro, gente. O brigadeiro. Eu tenho certeza que ela tem um brigadeiro ali na bolsa pra gente. Eu tenho certeza. Eu ia falar alguma coisa de Gente. festa. Eu falei, cara, ela... O brigadeiro. O brigadeiro é aquele doce que... Afetivo, memória afetiva total. Gente, total. Total. 90 anos, casamento, 15 anos, Tem que um ter. ano. Tem o brigadeiro no pedido. Então, o brigadeiro é pra celebrar. Nossa, perfeito. 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 E você, Mila, qual é a palavra, qual é o sentimento que define tudo que você construiu até aqui? Olha, não é cola, eu juro, Alice, mas resiliência. Porque, assim, foram muitos altos e baixos, né? E problemas de saúde, problemas familiares, se desestruturar totalmente, se sentir totalmente perdida em vários momentos, tanto no âmbito familiar quanto profissional. E eu, mais uma vez, tentar e construir e seguir, né? Essa busca, né, por segurança que a gente acaba fazendo, né, por tudo que a gente falou aqui, pela incredulidade do mercado na gente, das pessoas e às vezes até da família, né? Será que vai conseguir? Será que mais uma vez? E em todo tempo eu tenho a minha fé, o meu propósito. Eu creio que Deus assim está comigo, me sustentando. Não me isento, né, dos meus erros e tento sempre buscar melhorar como pessoa, como profissional. Mas a resiliência, quando eu olho para a minha trajetória, foi algo assim que esteve sempre presente. E por isso hoje eu escolho, né, além da resiliência, a palavra tranquilidade. Hoje eu defini isso hoje à tarde, né? Falei, essa é a minha palavra de 2026. De uns anos para cá eu tenho buscado uma palavra para o ano, né? E esse ano é tranquilidade, porque assim, eu não posso deixar que as inseguranças momentâneas tirem toda a minha trajetória até aqui. Eu sei que fono faz muito exercício. Muito. Né? São Demais. muitos exercícios. Demais, né? demais. Mas será, Alice, Uma academia. qual é o exercício? Para Mariana, eu perguntei qual era o doce que traduzia, né?
Será qual é o exercício que traduz a resiliência e a tranquilidade da Mila? Qual é? Olha! Ixi. Eu teria um, mas vamos lá. Qual o exercício Olha, que traduz? eu pensei primeiro nos exercícios de respiração. Foi o né? que eu pensei. Ontem, a minha filha... São os mais... Ontem foi desafiador demais botar minha filha de 6 anos É pra muito dormir. difícil. A gente acha que é fácil, não é. E depois eu fiquei um pouquinho com a de 15, porque eu falo assim... Ela abriu mão, né? Ela foi por 9 anos filha única, e aí ela amava, queria muito uma irmã, ela teve a irmã. E a irmã dividiu o espaço, né, dela. Sim. E aí ontem eu deitei do lado dela e eu tava um pouco emocionada e eu respirava. E ela não percebeu que eu tava chorando. E aí ela falou assim, nossa, você é tão chique. Até respirando. E eu tava... Gente, você é tão chique até... Gente... E eu, na verdade, eu tava respirando pra me acalmar. Mas tem um, que é uma dica, pra quando a gente for tirar foto. Olha aí, gente, Que é presta atenção. sugar o céu da boca, né? O palato, assim. Botar a língua no céu da boca. E sugar e sorrir. Gente, isso é de uma fineza, é de uma elegância, que a gente diminui papada e ainda se postura. Ó, Viu? Pegou. Todo mundo tá fazendo. Pegou? Viu, gente? Todo mundo nessa dica. Vocês pensaram o quê? Que era só respiração? Não, Não, gente. tem um glamour Entendeu? também, tem um você respira sendo chique, porque até quando respira você é chique. E você vai transmitir tranquilidade. Elegância, postura. É automático. O ombro arrasou. inclina. Muito bom. Adorei, maravilhoso. Acho que as mulheres gostaram dessa dica, eu acho. Gente, que delícia! Então, assim, eu gosto muito daquela brincadeira do em uma palavra. Eu vou fazer a pergunta e você fala em uma palavra. Sabe? De ping-pong, né? Isso, tipo Aham. bate-bola. O que é empreender? Servir. O que é empreender? Nossa, uma palavra. Ultrapassar limites, não consegui ainda. Tá, Nossa, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Qual foi o maior desafio do empreendedorismo? Não precisa ser em uma palavra, mas assim, resumido, objetivo. O maior desafio foi persistir. Boa. E você? Acreditar. Gente, vocês estão... Né? Elas estão, Acho que elas se prepararam, né, gente? Estão muito assim. Não. Gostei. E agora, vamos ver, né, se vai ser uma palavra só. E agora? Quero ver. Agora eu quero ver. A maior alegria que o empreendedorismo trouxe. E vamos lá. Vamos lá. Mila primeiro, vamos lá, Mila. Mas Isso. a alegria que o empreendedorismo trouxe. O tempo. Bom. O tempo livre, né? Aham. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Porque 3 horas dentro do ônibus não tem qualidade, gente. Ainda dentro da sua resposta, a saúde mental que administrar o meu tempo me proporcionou. Olha, são gente, profundas, né? elas estão arrasando, gente. Não é? Mariana. Vocês combinaram? Quero ser amiga dela pra Gente. sempre. Vocês combinaram isso? O que é isso? Adorei. Não é? Adorei. Mas depois, né, dos nossos... Esteline hoje Quase- também tá afiada. ela Você pensa tá que ela tá assim, ó. É porque ela tá ocupando o lugar do Pedro. Aí eu acho que ela Eu tá acho pegando que a ela- essência. Eu acho que ela tá querendo, A entendeu? energia do Entendeu? Pedro. Galgar aí, ó. Não, gente, mas vamos lá. A gente já tá acabando. Já tá acabando? Tá vendo como é que é? A gente fica assim, agitado. Muito rápido. Passou, rápido. né? Rápido. Então, assim, para essas considerações finais, vou passar o microfone para vocês. Deixem o seu @, seu Isso. contato, Isso. tá bom? Nome, contato, o que vocês quiserem. Esses momentos vocês finais são de atendem. vocês. Isso. Meu Instagram é Mila Barreto, fonoaudióloga Mila Barreto. Eu atendo em São Gonçalo, no Alcântara, no Parque das Águas Empresarial. E... Tem algum foco dentro do... Sim, linguagem. Desenvolvimento de linguagem, alterações de linguagem. Eu hoje trabalho prioritariamente, né? A maioria dos meus pacientes são crianças em desenvolvimento de fala, mas eu atendo adultos também no pós-AVC, né? Com afasia, com transtornos de fala, alterações de fala e mastigação, deglutição também.
E pacientes com gagueira também atendo, mais voltado para a área da linguagem e da motricidade oral. Legal. Show. O meu Instagram é Império Doces Doçuras. A gente atende em Niterói, São Gonçalo, Rio. Especificamente sob encomenda, com doces corporativos e para festas. Aquele gostinho e sabor de infância, casa de vó. Você encontra com muita qualidade na Império. Gente, muito lindo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ela é a Thaís? Ela é a Thaís. Ela é a Thaís. Thaís, chega aqui rapidinho, Thaís. Aparece Vem aqui, aqui, aparece Thaís. aqui. Porque, gente, não é só a Mariana, é a Thaís A e Thaís a e a Mariana. Mariana. Então, assim, fica aqui do lado da Mariana, só pra gente poder, né? Isso. Gente, essa é a Thaís, Essa é a Thaís. gente. Essa é o rosto da Império. Famosa Thaís. Essa é a Thaís. Ó, e tá vale certo. ressaltar que empreender com amigo é mais leve. Ah, Olha. É mais muito- leve. Muito né? bom. Que lindo. E aí, Alice? Meu arroba também? Posso dar Vai, meu dá o arroba? seu arroba. Então tá. Meu arroba, bem drenar. Bem tranquilo esse nome de achar, porque eu sou a única no Instagram. Atendo consultório, tenho consultório em Caraí, Santa Rosa e Piratininga. E também faço atendimento em domicílio. Gente, ela esqueceu de falar que ela faz atendimento no centro de Niterói também. E também faço atendimento no obrigada. centro de Niterói. Gente, meu arroba Esteline Oficial. Gente, meu nome escreve normal, tá? Esteline, não é com S mudo, não é com Y, nem com 2 N's, o nome já é diferente, gente. Correspondência fonética. Entendeu? Isso, correspondência fonética. Deixa eu falar bonito aqui que eu aprendi com a nossa Exatamente. amiga, né? Esteline Oficial, atendo no centro de Niterói, porque a Alice também atende lá, entendeu? Então é sobre isso. É por isso que eu falei, gente, como é que pode, né? Mas é isso, gente, o Leste Conexão fica por aqui. Foi assim, uma mesa super agradável. Foi. Obrigado, Mila. Obrigado, Thaís, porque ficou aqui nos bastidores com a gente. Verdade. Obrigado, Mariana. E a gente se despede, E né, a gente Alice? se despede esperando você na próxima Leste Conexão. É isso aí.